Espero e torço que todos vocês estejam bem. Aqui é Alexandre Nascimento da Education for Dentist. Hoje aqui nós estamos para falar com um assunto muito interessante, sensibilidade pós-operatória. E por que isso é importante? Porque na busca dos nossos pacientes com sorriso nota 10, isso é importante. Solta a vinheta aí, Gabriel. Como eu tinha falado para vocês, o que é sensibilidade pós-operatória? Por que ela é tão importante nessa caminhada? Vocês imaginem o seguinte, o dentista está bem com o seu paciente sentindo dor. E dor não é algo que a gente quer sentir. Num sorriso nota 10 do nosso paciente é incompatível à dor. E por isso que é tão importante a gente tratar desse tema, o tema da sensibilidade pós-operatória. E o que é a sensibilidade pós-operatória? É aquela sensibilidade dolorosa, ou seja, é dor após a execução de um procedimento. Seja essa dor após uma sessão de clareamento ou após o paciente estar usando um procedimento de clareamento caseiro, por exemplo, né? Aquela plaquinha que é o clareamento supervisionado pelo dentista, seja porque o paciente fez um tratamento, ou seja, uma restauração, muitas vezes nos dentes posteriores com resina composta ou até no dente anterior, e também está com aquela sensibilidade pós a realização do procedimento, seja porque ele basicamente fez a restauração, ou seja, o dentista fez a restauração e o paciente volta dizendo que está sentindo dor. E aí o que é que pode ser? Pode ser realmente causado o quê? Por uma sensibilidade gerada por um contato prematuro, por uma interferência oclusal, o que seja. E normalmente o que é que ele sente? Ele sente que a restauração está alta. E às vezes nem sente que a restauração está alta, né? Então o que é que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte, quem aqui já não teve uma sensibilidade pós-operatória no seu paciente? Por quê? Porque uma coisa que me chateia é o dentista dizer, eu nunca tive uma sensibilidade pós-operatória por qualquer motivo que seja, nunca tive. Ou ele dizer assim, eu sempre tenho sensibilidade pós-operatória. Essas duas situações, elas me deixam um pouco chateado. Primeiro, porque quem aqui nunca teve, né? Como eu acabei de dizer, se alguém fez algum tratamento odontológico em algum paciente, seja restaurador de clareamento, em algum momento teve a sensibilidade. O paciente apresentou essa sensibilidade dolorosa, isso não é uma coisa legal, não é uma coisa que a gente fique feliz com isso. Mas também dizer que sempre tem, alguma coisa está errada. E esses dois motivos me deixam realmente um pouco chateado com essa situação. Eu fico preocupado quando eu vejo um dentista mencionando assim, que sempre tem sensibilidade pós-operatória nos seus pacientes. E quando fala de sensibilidade pós-operatória, o que é que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar quais estruturas estão envolvidas. Quais os tecidos estão envolvidos quando a gente fala de sensibilidade pós-operatória? Quando é pelo clareamento, o que é que a gente vai pensar? A polpa dental. Quando é por um procedimento restaurador, a gente vai pensar em quem? Em dentina e tecido pulpar. Quando é por um trauma oclusal, ou seja, porque ficou alto, a gente vai ter uma repercussão no tecido periodontal e a gente vai ter uma repercussão também no tecido pulpar. E aí esses são basicamente os tecidos que estão envolvidos nessas situações clínicas. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o que é que gera essa sensibilidade pós-operatória? E isso aqui a gente falando agora do procedimento restaurador propriamente dito. O que é que pode levar a isso? A gente tem uma teoria que é uma teoria muito antiga. Ela já existe há muitos anos, ela já existe desde o século passado, imagina, mais ou menos na década de 60, por volta disso aí. Os trabalhos de Branston já mostravam isso, né? Toda uma linha de trabalhos que ele fez e ele dizia o seguinte, e ele denominou assim, teoria hidrodinâmica da dor. Por quê? Porque normalmente, isso nos dias atuais, normalmente causado por uma falha adesiva, vai ter o quê? Uma movimentação do fluido dentinário dentro do túbulo dentinário. E o que é que vai acontecer? Essa movimentação vai estimular o prolongamento dos odontoblastos. Aqueles odontoblastos que o núcleo desse odontoblasto vai estar em volta da câmara pulpar com seus prolongamentos penetrando no interior da dentina. Essa movimentação de fluido, seja por uma variação da temperatura, seja por uma pressão que vai acontecer na restauração, isso quando o processo adesivo não está bem executado, vai gerar essa sensibilidade. Há uma cavidade aberta, por exemplo, que a gente tem uma pessoa que se alimenta com doce e causa uma diferença de concentração osmótica, né?
e aí causa a movimentação desses fluidos no interior do túbulo dentinário. Isso também é um motivo para causar essa alteração na sensibilidade, ou gerar essa sensibilidade, né? Então a teoria hidrodinâmica da dor ela vem para explicar muitos desses aspectos e a gente tem que realmente reconhecer que ele foi um marco dentro da odontologia, até nos dias de hoje, né? E aí como é que a gente chega à conclusão da questão do clareamento e da proteção pulpar, né, e do contrato prematuro nesse processo, né? Todo mundo que faz clínica tem alguma história para lembrar relacionada à dor pós-operatória. E aí eu tenho as minhas. Por exemplo, relacionada a clareamento. Ou seja, o paciente, já há muitos anos atrás, nos primeiros momentos que eu fiz um clareamento, e olha que faz tempo, né, já tenho uma experiência clínica já de alguns anos, e o primeiro clareamento que eu fiz, aquele clareamento no consultório, né, com peróxido de hidrogênio em alta concentração, vocês imaginam, a primeira vez que eu fiz, eu era inclusive um recém-formado, e me ensinou muito, me ensinou muito. E o que é que a gente fazia na época? Peróxido de hidrogênio em alta concentração, embebido numa gaze, aplicado sobre o dente do paciente e aplicado o calor sobre essa gaze com peróxido de hidrogênio. Então, era uma liberação do peróxido de hidrogênio em alta concentração, mas uma liberação de oxigênio muito intensa naquele local. E aí, no caso desse paciente, era um paciente que tinha uma alteração de corpo tetraciclina grau 3 para grau 4, ou seja, existiam áreas mais claras e áreas mais escuras, ou seja, mais saturadas com esse efeito da tetraciclina. Era uma cor alaranjada para amarronzada. Vocês imaginem que o paciente não gostava dessa situação, né? Inclusive era um paciente que era recém-formado na área de odontologia. E nós, ao usarmos essa técnica, o que aconteceu? Uma sensibilidade pós-operatória a partir de uma segunda sessão de clareamento. E aí, quando foi para a terceira sessão de clareamento, essa sensibilidade aumentou, entre a segunda e a terceira sessão. E aprendi muito com isso, mostrando que a gente tem que respeitar sempre quando o paciente tem dor, porque isso é um sinal de que existe algo errado. E nesse caso, basicamente, desse clareamento, eu aprendi muito com essa situação clínica. Ou seja, se tem clareamento, ou seja, se após o clareamento consultório o paciente sentiu sensibilidade, a gente tem que espaçar, dar um espaço entre as sessões, porque o tecido pulpar ele leva um determinado tempo para se recuperar. Se o paciente tem sensibilidade e a gente continua fazendo o procedimento, ou seja, continua fazendo as sessões de clareamento, não dá um tempo, ou seja, não permite que haja uma interrupção do procedimento, ou seja, do estímulo que causou aquela dor, a gente corre muito risco dessa sensibilidade aumentar. Então, por isso, sempre tomar muito cuidado quando a gente faz o clareamento, ou seja, supervisionado ou no consultório. Isso é um dos critérios que a gente tem que usar, é a sensibilidade pré-operatória desse paciente e respeitar a sensibilidade ou a dor que ele venha sentir durante ou após o procedimento. Por que então a gente deve prevenir essa sensibilidade e por que a gente deve tomar cuidado com isso? Porque toda vez que a gente mexe com dor, a gente está mexendo com o ânimo do paciente ou com o interesse do paciente, ou a motivação do paciente para continuar o procedimento que a gente está executando, né? E aí, quando a gente faz o procedimento e ele sente a dor, começa, inclusive, se a gente não souber fazer esse manejo da dor, começa, inclusive, a gente perder um pouco da credibilidade ou autoridade que a gente e o paciente vê em nós, em termos de resolver o problema que ele está sentindo. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado com essa sensibilidade. Por isso que afeta tanto e incomoda tanto os pacientes e os profissionais, ou seja, nós dentistas, o paciente com sensibilidade. E por isso que vale a pena a gente estudar, prestar atenção e fazer o máximo para que esse paciente não tenha essa sensibilidade. No caso do clareamento, como é que a gente pode prevenir essa sensibilidade? Basicamente, a gente tem que fazer o seguinte: quando é clareamento no consultório, fazer uma primeira sessão e, obviamente, já tendo feito uma anamnese, que a pessoa já aprofundou e já avaliou e já percebeu que o paciente não tem uma sensibilidade pré-operatória. Se tiver, a gente vai ter que tomar mais cuidados ainda. E em que caso a gente percebe que ele tem uma sensibilidade pré-operatória? Quando a gente tem, na maioria das vezes, algum tecido dentinário exposto. Seja ele por uma lesão cervical não cariosa, seja ele por uma cavidade cárie aberta. Inclusive, se existir uma cavidade cárie aberta, a gente tem que fechar essa cavidade, né? Seja com uma restauração provisória, seja com uma restauração que cele ou que vede
essa cavidade. Né? Normalmente a gente faz o quê? Ou ionometria de vidro ou a própria resina composta. Né? Mas o que a gente quer dizer aqui é que, no caso do clareamento, tomar cuidado prévio à sensibilidade que existe previamente, certo? E, após fazer uma sessão no consultório, a gente tende a avaliar se o paciente teve sensibilidade ou não, durante e após essa sessão. Muitas vezes, basicamente, eu uso um clareamento supervisionado, ou seja, aquele clareamento com peróxido de carbamida a 10%, normalmente, associado a uma plaquinha, que é uma placa, ou como chama mais comumente, uma moldeira, né, que é aplicada nos dentes do paciente. Né? Começa em torno de um peróxido de carbamida a 10% e a gente vai analisando essa questão da sensibilidade ou não, porque vai obter o clareamento dessa forma também, certo? Quando a gente pensa num procedimento restaurador, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que usar materiais de excelente qualidade. Eu tenho certeza que todos vocês fazem isso. O que é que a gente precisa? Precisa de sistemas adesivos que a gente confie nele. Ou seja, adesivos de uma boa procedência, de boas empresas, que nós temos, inclusive, várias opções aqui no Brasil. Procedimentos, por exemplo, sistemas adesivos que a gente tem a possibilidade de ser autocondicionante, de preferência quando a gente usa em dentina, ou que eles sejam um autocondicionante que a gente chama também de universal. Esses adesivos utilizados em dentina, ou os próprios adesivos quando a gente faz com condicionamento ácido total, que é aplicar o ácido na dentina do esmalte, eu basicamente prefiro os autocondicionantes, mas a gente usar da forma correta é um passo extremamente importante, porque a literatura está cheia de trabalho mostrando que o adesivo é importante, mas o operador é mais importante ainda. Porque muitas vezes o material ele é um bom material, mas o profissional não sabe aplicá-lo corretamente. Então tem que ler a bula do material, tem que estar sempre procurando se atualizar e tem que usar de forma correta, como manda o fabricante, até que se estabeleça na literatura uma forma diferente de utilizar esse material. E aí nesse contexto, além do sistema adesivo, a gente tem que pensar o quê? Nos aparelhos fotopolimerizadores também. Aparelhos de boa qualidade, e esses aparelhos de boa qualidade a gente pode discutir aqui um período longo sobre eles, mas eles são extremamente importantes. Normalmente não são baratos, mas são cruciais, são de uma extrema importância quando a gente fala de procedimento, no sentido do procedimento ser bem executado com materiais que precisam ser fotoativados e para que a gente tenha inclusive eficácia, porque eles foram bem fotoativados, ou seja, foram ativados de forma satisfatória. Contudo, a gente tem que pensar também que alguns desses aparelhos têm uma potência tão grande que geram também calor. E aí a gente precisa, quando aplicar o aparelho sobre a estrutura, quando aplicar a luz, melhor dizendo, sobre a estrutura dentária, muitas vezes usar um jato de ar paralelamente à aplicação da luz para esfriar a estrutura dentária. Assim, ou seja, não deixar a temperatura no interior da câmara pulpar subir. Né? E esses são mecanismos que a gente pode usar quando a gente está pensando aqui de um aparelho fotopolimerizador. Tá bem? Outro aspecto importante, a gente já começou a discutir aqui, mas nós vamos falar novamente. A gente precisa ter uma percepção do estado da polpa anterior ao procedimento. Ou seja, o estado da polpa pré-operatoriamente falando. Porque se já existir uma sensibilidade, já existir uma alteração importante nessa sensibilidade em relação à dor, ou seja, dor espontânea ou dor provocada ao frio ou calor e que demore para cessar essa dor, essa sensibilidade, então a gente já começa a estar num estado crítico para um procedimento mais conservador. Mas se a gente tem absoluta certeza que a gente consegue administrar, ou seja, o paciente, o tecido pulpar, no caso, vai se recuperar, porque biologicamente ele tem condição, a gente tem que seguir adiante, ou deve seguir adiante com um procedimento conservador. Nesse aspecto, a gente tem que imaginar o seguinte, que o tecido pulpar e o complexo dentina-pulpa, que a gente melhor pode mencionar, eles são estruturas de uma importância muito grande e precisam ser bem tratadas. Mas, basicamente, a natureza é tão fantástica que existe uma quantidade de dentina remanescente que é muito importante no critério de decisão do que nós vamos colocar sobre o tecido pulpar. Ou seja, sobre o complexo dentina-pulpa, melhor dizendo, né? Ou seja, dentina e tecido pulpar. Quando a gente vai pensar nisso, ou seja, a polpa está no estado de uma boa qualidade em termos de poder de reparação. Então a gente vai pensar
nas possibilidades, ou seja, de quanto de dentina remanescente tem entre o teto da câmara pulpar e o fundo da cavidade, o assoalho da cavidade que nós estamos lidando. Então, para isso, se a gente tem essa percepção, a gente pode usar diferentes materiais. O importante aqui é usá-los corretamente. Uma das opções excelentes, nós temos trabalho na literatura mostrando isso, são os ionômeros de vidro modificados por resina, no caso de materiais que a gente está fazendo um procedimento, por exemplo, com um material selador, material restaurador, resina composta, use ionômeros modificados por resina para forramento, por exemplo, que não precisem de um pré-tratamento. Por exemplo, nós gostamos muito do Vitrebond da 3M e tem trabalhos recentes mostrando também a possibilidade de utilizar o Riva da SDI. Então, o que significa dizer? Significa dizer que o ionômero de vidro tem excelentes qualidades. A gente sabe que os sistemas adesivos também têm, mas os ionômeros de vidro, particularmente esses que nós estamos falando, e a minha experiência principalmente é com o Vitrebond. Já saíram alguns trabalhos que a gente fez e publicou falando sobre esse material. Ele é da cor da dentina, ele é resistente ao condicionamento ácido porque ele é fotoativado. Você tem uma redução na sensibilidade do ionômero propriamente dito pelo componente resinoso. E nós temos a reação ácido-base, que é a característica de qualquer ionômero. Por isso é fundamental que a gente use realmente um ionômero, ou seja, que ele tenha a reação ácido-base, porque além de tudo isso, é um material com uma biocompatibilidade bem interessante quando existe uma espessura de dentina, separando a polpa do fundo da cavidade, propriamente dita, né, do soalho da cavidade. E essa espessura, a literatura mostra que uma espessura 0,5 milímetros, às vezes até um pouco menos, a gente consegue administrar esse material com uma certa eficácia sobre essa dentina. O que é que a gente quer confirmar? Que o ionômero de vidro, por essas qualidades que nós já falamos, ele também tem um coeficiente de expansão térmica semelhante à estrutura do dente, bem próximo à estrutura do dente, ou seja, quando você toma uma água gelada ou um café quente, tanto contrai quanto expande toda a estrutura, seja dente, material e ionômero de vidro, de forma semelhante, não abrindo um espaço entre ele e a estrutura dentária. Isso é um aspecto extremamente importante. Nós vamos ter liberação de flúor e nós vamos ter também uma adesão que é baseada numa reação química entre o ionômero de vidro e a estrutura dentária. Então tudo isso torna esse material um material muito interessante numa condição que a gente chama aqui para usar como forrador. Imagine então que você aplica o material, que é da cor da dentina, no caso do Vitrebond, aplica a luz e logo em seguida você continua fazendo o procedimento, que é o procedimento restaurador, utilizando ou discutindo aqui no caso a resina composta. Então o ionômero de vidro, nessas características que nós falamos, é um excelente material e ajuda muito a reduzir a sensibilidade pós-operatória. Bem como os adesivos também, bem aplicados e bem conservados e bem fotopolimerizados. E aí a gente está aqui falando ainda do ionômero de vidro numa situação muito interessante. Por exemplo, eu falei aqui e estou falando aqui a utilização do ionômero de vidro em dentina. Eu não estou falando, quando a gente fala de proteção pulpar, da utilização do ionômero de vidro na margem de esmalte. Por exemplo, eu tenho aqui descrevendo uma classe 2, e eu vou ter aonde que é a parede de fundo numa classe 2, onde a gente faz muitas vezes a proteção no sentido de impedir que estímulos cheguem ao tecido pulpar, né? A gente vai ter na parede que a gente chama parede pulpar e nós vamos ter na parede axial, né? Parede de fundo de uma cavidade. Mas se eu tenho uma cavidade classe 2, ou uma cavidade classe 5 que seja ali na vestibular, e eu tenho uma margem esmalte, o ionômero de vidro pode ser aplicado. O ionômero de vidro pode ser aplicado tanto na parede pulpar, tanto na parede axial, e aí entra na parede lateral, que é a parede gengival, por exemplo, mas desde que, se eu tiver o esmalte na margem, eu não devo cobrir esse esmalte que é o ionômero de vidro. Se eu vou, por exemplo, fazer um procedimento restaurador com resina composta. Quando a gente faz a opção pelo ionômero de vidro, que é uma opção que eu acho excelente, a gente não coloca o ionômero de vidro sobre o esmalte. Se eu vou aplicar em seguida um material restaurador, à base de resina composta, sobre essa estrutura, ou seja, para fechar essa cavidade, melhor dizendo. Isso é um aspecto importante. Por quê? Por tudo isso que eu já descrevi. O ionômero de vidro ele tem uma biocompatibilidade bem aceitável em dentina, especialmente quando a gente fala desses ionômeros
que são modificados por resina, que não tem um pré-tratamento, especialmente esses que a gente já usou e já testou muito, que é o Vitrebond. Esses daí, então é interessante que ele esteja naquela margem. E a gente não faz isso quando a gente usa o hidroxicálcio, porque o hidroxicálcio na margem gengival a gente não usa porque ele é solúvel, né, mais do que o ionômero de vidro, que incontestavelmente pode ser até usado como material restaurador quando bem indicado, e a literatura mostra casos assim, mas o hidroxicálcio a gente não pode jamais usar na parede gengival. O ionômero sim, então vale a pena pensar em refletir sobre isso, né? Então tem adesividade, uma ligação química com a dentina, ele tem mais o que? Coeficiente de expansão térmica semelhante à estrutura do dente, ele libera flúor, portanto ele pode estar sendo aplicado na parede gengival em dentina. Então essa é mais uma observação que eu gostaria de falar e conversar aqui com vocês. Mas aí você pode me perguntar o seguinte, mas se eu não tiver um bom ionômero de vidro, o que é que eu vou fazer nessas características que a gente tem, ou que pelo menos que eu falei aqui no caso, né? Aí o ideal é que você tenha realmente, o investimento vale a pena, o custo-benefício é excelente, no sentido de que você imagine você utilizar um material que você vai utilizar muitas vezes em muitas restaurações e o paciente não vai ter uma sensibilidade pós-operatória ou deverá não apresentar essa sensibilidade, certo? Ou se ele apresentar essa sensibilidade, você já está com uma consciência tranquila, uma segurança que não foi por causa do material que você colocou sobre a estrutura de dentina que tem ali no seu interior, os prolongamentos odontoblásticos que vão fazer, segundo a teoria de hidrodinâmica da dor, a sensibilidade se não tiver um efetivo selamento daquela dentina, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, mas se eu não tiver ionômero de vidro, numa qualidade como essa, você deveria ter então um excelente sistema adesivo. Porque um excelente sistema adesivo, se você tiver dentina remanescente, idealmente acima de 0,5 milímetros de espessura entre o assoalho da cavidade e o tecido pulpar, o melhor adesivo, pelo menos no nosso ponto de vista, um adesivo que vai ter uma menor sensibilidade gerada pela maneira que o operador trabalha com esse material, são os autocondicionantes multiuso, né? Ou melhor dizendo, são sistemas adesivos universais, né? Especialmente esses que têm o MDP, que é uma das boas, ou seja, que é um componente desses sistemas que garante normalmente uma efetividade bem interessante em relação ao selamento e a menor sensibilidade gerada pelo operador. Mas se você não tem um bom sistema adesivo, tomando esses cuidados, a espessura mínima de dentina que esteja ali presente para causar ou para gerar a proteção desses tecidos, né? Desse tecido ali, do tecido pulpar, melhor dizendo. E aí, se eu não tenho um bom sistema adesivo, deveria ter, mas se eu não tenho um bom sistema adesivo e se eu não tenho um bom ionômero de vidro, você vai ter que proteger a dentina. Então aí você vai ter que usar um cimento de hidroxicálcio, mesmo quando a indicação dele não é o ideal. Por que isso aí? Porque o hidróxido de cálcio ele não é adesivo. Ele não é adesivo, ele não libera flúor e ele não tem uma resistência tão acentuada à solubilidade ou mesmo às forças mastigatórias em muitas circunstâncias, apesar de que ele já melhorou muito. Só que, onde é que o hidróxido de cálcio é extremamente importante? Quando você tem uma polpa exposta ou quase uma polpa exposta, ou seja, naquela espessura de dentina menor do que 0,5. Ele ainda é um material interessante. Se você não tiver, ou seja, só tiver um adesivo que funcione efetivamente no esmalte, e aí não deveria ser, mas é a condição que você tem por algum motivo, o cimento de hidróxido de cálcio ainda é utilizável nessas dimensões que eu falei, ou às vezes quando tem uma espessura um pouco maior de dentina, se você não tem uma opção melhor. Existe também a outra possibilidade que é o MTA, que também apresenta uma característica semelhante ao hidroxicálcio. O que ambos fazem quando estão com a polpa exposta ou até numa profundidade maior em relação à cavidade e uma menor espessura de dentina ou quase uma exposição. Eles estimulam a formação de uma dentina terciária, ou aquela dentina que a gente chama da ponte de dentina quando é uma exposição pulpar, e uma dentina terciária significa o quê? Aquela dentina que ela surgiu porque houve um trauma naquela região, os odontoblastos morreram, ou seja, não existe mais odontoblasto viável ali circundando a câmara pulpar, o hidroxicálcio foi colocado
e basicamente ele selou no sentido de impedir que o estímulo agressivo chegasse até aquela região. As células mesenquimais diferenciadas se diferenciaram e chegaram ali próximo ou seja, repuseram, né? Repuseram aqueles odontoblastos, aqueles que tinham se tornado inviáveis porque a agressão foi extrema. Ou existem ainda os odontoblastos, eles ainda permanecem viáveis para a formação de uma dentina terciária, contudo, a gente precisa proteger para que não surja mais nenhuma agressão e que ele se torne também inviável. Então, o hidroxicálcio e o MTA ainda servem nessas condições também para ajudar nesse processo aí. Então, se você tem um selamento dessa dentina, seja pelo ionômero de vidro, seja por um sistema adesivo, você tem um tecido pulpar que responde bem, ou seja, é viável o tratamento conservador, então esses são os procedimentos que vão ajudar muito a evitar a sensibilidade pós-operatória. Quando a gente fala da proteção pulpar, a gente tem que pensar naquela classificação, que isso tem a ver também com sensibilidade, né? Se eu tenho uma cavidade extremamente profunda, ou que a polpa está quase exposta, eu tenho que tomar muito cuidado com duas coisas. Uma delas, principalmente, é o estado pulpar antes do procedimento. Ou seja, a polpa está viável, ter segurança sobre isso para um procedimento mais conservador. Isso é um aspecto importante. Então, se eu já estou com a polpa alterada, eu tenho que tomar cuidado e talvez eu precise realmente mandar para um tratamento endodôntico. Se eu tenho uma polpa que é possível ser reparada, a profundidade da cavidade é de extrema importância. E essa profundidade da cavidade é importante por quê? Porque à medida que eu diminuo a espessura de dentina, o que eu colocar sobre essa dentina chegará mais facilmente ao tecido pulpar, né? E aí existem materiais que não deveriam ter contato com o tecido pulpar. Os polímeros, são alguns desses materiais, os polímeros, e o próprio ionômero de vidro, seja modificado por resina ou não, ele não deveria ter contato direto com o tecido pulpar. Então a espessura é importante. A espessura de dentina remanescente entre o fundo da cavidade e o teto da câmara pulpar, ela é extremamente importante para essa tomada de decisão. Se eu tiver uma espessura maior do que meio milímetro, né, de dentina remanescente, e se eu tiver basicamente uma polpa capaz de ser recuperada, aí eu posso fazer a utilização de ionômero de vidro e muitas vezes de um sistema adesivo. Eu particularmente gosto muito nessa profundidade de proximidade com o tecido pulpar, usar o ionômero de vidro modificado por resina, esses que eu já falei aqui para vocês, tá bem? Então, mais esse cuidado que deve ser tomado. Mas também existe a sensibilidade pós-operatória causada pelo trauma oclusal. Ou quem já não viveu isso? Eu vivi recentemente. Uma dentista, ou seja, uma ex-aluna dentista, mas que não estava mais atuando na área da odontologia, nos procurou, fizemos uma restauração no molar e daí, uma semana depois, ou um pouco mais que isso, ela nos procura dizendo, olha, o dente está doendo, aquele dente que foi feito o procedimento. E aí, nós trouxemos essa paciente ao consultório, fizemos uma radiografia e vimos o quê? Que o dente, na verdade, não tinha vitalidade pulpar, era um dente tratado endodonticamente. E ela apresentando dor. E o que significou? Fizemos um ajuste oclusal e essa sensibilidade melhorou, né? Os pacientes já percebem na hora a diferença, certo? E ajustamos e melhorou. E aí vem duas questões. Primeira, que a sensibilidade pós-operatória pode ser gerada pelo trauma oclusal e a gente tem que resolver isso o mais rápido possível. E a segunda coisa, que o paciente não deve sair do consultório sem a gente ter avaliado com muito cuidado. E uma das coisas que atrapalha essa avaliação é o que? O paciente está anestesiado e ele relatar que não está alto, que está tudo bem, a gente checa com carbono, com a forma que você queira fazer essa avaliação e acredita que está bem. Mas o paciente percebe, né? Especialmente se ele estiver passando por um momento de muito estresse, que aí vem a parte do sistema nervoso que vai fazer com que ele, em alguns momentos, especialmente quando ele está dormindo, ele aperte demasiadamente os dentes. E aí sai um pouco do contexto simplesmente da avaliação que nós fizemos em termos de ajuste oclusal logo no pós-operatório. Mas isso acontece, isso existe e a gente tem que sempre tomar cuidado, porque o trauma oclusal pode ser suficientemente intenso para causar dor
e para causar também a perda da vitalidade pulpar, ou seja, levar um processo inflamatório no tecido pulpar por esse trauma e, consequentemente, terminar levando a um tratamento endodôntico. Quem já viveu alguma situação como essa, eu já vivi. Eu já tive paciente, por exemplo, incisivo lateral, que não tinha feito procedimento algum, incisivo lateral superior esquerdo, e era um paciente que basicamente o quê? Na época de eleição, ele era uma pessoa que trabalhava no processo eleitoral, ficava sob uma pressão muito grande, porque tinha uma meta para atingir, e ele apertava muito os dentes. Chegou ao ponto de apertar com tanta intensidade que aconteceu o quê? Que aconteceu dor, que aconteceu de ter um trauma que levou a um processo inflamatório e terminou tendo que fazer o tratamento endodôntico. Quando ele nos procurou, já estava num estado pulpar irreversível. Isso pode acontecer. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a sensibilidade pós-operatória, seja gerada por clareamento, seja gerada por um procedimento restaurador, e aí a gente tem que tomar as medidas preventivas, ou seja gerada por um trauma oclusal. Mas a gente precisa prestar atenção toda vez que o paciente da gente relatar dor, e especialmente depois que nós fizemos algum procedimento nesse paciente. Então, eu acho que isso mostra ou ressalta a importância desse tópico no que eu gosto de falar de um sorriso nota 10 dos nossos pacientes. Não é isso? E aí o que é um sorriso nota 10? É um sorriso que, ao sorrir, o paciente sinta-se feliz e a gente também, como dentista, também da mesma forma. Dentes claros, né, com formas adequadas, com contorno gengival próximo do que a gente chama ideal, e tem alguns parâmetros para a gente chegar a essa conclusão, mas nada disso adianta com o paciente sentindo dor, especialmente depois que nós executamos um procedimento. Por isso é muito importante prestar atenção nisso que a gente acabou de discutir aqui, tá bem? Então, saúde, paz e vida longa, e espero que todos estejam bem e continuem bem, né? E a gente se encontra em outro momento para a gente falar um pouquinho mais sobre algum tema muito interessante, tá? Se vocês quiserem, coloquem no comentário, recomendem algum outro tipo de tópico, ou se vocês tiverem opinião diferente ou concordarem com o que a gente falou. E aí a gente vai discutindo nesse ou em outros vídeos, outras situações que vale a pena a gente refletir sobre ela. Um grande abraço, saúde, paz e vida longa. Tchau, tchau.